Bom dia, meu nome é Marcele, sou médica otorrinolaringologista. Hoje eu vim aqui falar de algumas doencinhas que a gente costuma ver, mas com frequência no outono e no inverno. Como eu estou sozinha nessa sala, eu vou ter a liberdade de tirar um pouquinho a máscara para conversar com vocês. Por que a gente tem que se preocupar um pouquinho mais com as doenças respiratórias nessa época de outono e inverno, que todo mundo sempre fala, né? Nessa época do ano, a gente tem uma baixa umidade do ar, tá? As mudanças bruscas de temperatura que acabam acontecendo, a gente começa o dia com uma temperatura fria, ao longo do dia ele vai esquentando e lá para o final da tarde cai novamente a temperatura. O aumento também da poluição atmosférica é decorrência disso e com isso, a gente também tem uma tendência a ficar mais em ambientes fechados, janela fechada, porta fechada, e isso aumenta a propagação de vírus e bactéria. Então, o que eu falo assim, sempre que a gente está nessa época de inverno, é melhor colocar uma roupinha, né? E por que essas mudanças climáticas, o que acontece com as mudanças climáticas para elas interferirem tanto assim no funcionamento do nosso corpo? No nosso corpo, via aérea superior e inferior, a gente tem mucosa e a mucosa produz muco, então ela lubrifica toda essa região. Só que nessa época do ano, com o tempo mais seco e o tempo mais frio, essa lubrificação fica diminuída. Então todo o ar que a gente inala com partículas, seja ela de vírus, de bactéria ou substâncias que a gente tem alergia, acabam tendo uma propensão a contaminar um pouco mais essa mucosa e o corpo demora mais tempo para reagir. Então facilita esses processos inflamatórios de via aérea superior. Bom, nessa época do ano, muito comum a gente ouvir todo mundo falando, tô gripado, né? Mas existe uma grande diferença entre o resfriado e a gripe, tá? O resfriado é aqueles sintomas mais comuns que a gente vê, o nariz escorrendo, um pouquinho de tosse, aquela aguinha que escorre do nariz, uma febre mais baixa, geralmente dura de 3 a 5 dias de sintoma, não dá muita dor no corpo, nem muito cansaço, e é decorrente dos vírus mais comuns mesmo, aqueles resfriados que a gente vê em criança, né? Rinovírus, adenovírus, e logo depois de alguns dias a gente tá bem. A gripe, ela está mais relacionada com o vírus da influenza, que é aquele vírus que a gente toma vacina todo ano, né? H1N1, então eles dão sintomas um pouquinho mais severos, febre um pouco mais alta, 39, 38,5, acima disso, tá? Bastante dor de cabeça, tosse, dor de garganta, não tem vontade de comer, a gente fica mais prostrado e isso daí acaba sendo a grande diferença. Mas a gente não tem só essas patologias nessa época do ano, né? Além disso, aumenta também a recorrência de rinite alérgica. Nós temos a rinite alérgica e temos também outros tipos de rinite. Inclusive, esses vírus que eu falei anteriormente, muitas vezes eles são responsáveis por desencadear um quadro de rinite alérgica. É quando a gente tem aquele resfriado e logo em seguida continua por um bom tempo o nariz congestionado, trancado, e aí a gente necessita de um tratamento específico. Tem pessoas que têm rinite que somente a mudança de temperatura já é o suficiente para ficar escorrendo aquela aguinha o tempo inteiro, é aquela pessoa que a gente vê com um pouquinho mais de lenço toda hora, né? E inclusive nessa época de pandemia é bom a gente sempre usar lenço descartável, justamente para a gente não continuar propagando esses vírus e bactérias, né? Todas essas doencinhas a gente precisa acompanhar e tratar para não deixar evoluir para outras coisas, como a sinusite, por exemplo. A sinusite, ela é uma evolução desses quadros, tanto de resfriado, quanto de rinite, quanto de gripe. Fica aquela secreção parada dentro do nariz e ele acaba virando um meio de cultura para a infecção de outros vírus ou de bactéria, e aí a gente acaba tendo que entrar de repente com um antibiótico, medicamentos um pouquinho mais fortes para a gente conseguir melhorar e depois tratar esse quadro de via aérea superior. Temos também mais recorrência de asma, bronquite, por causa desse tempo mais frio mesmo, da constrição que acontece dos brônquios.
Mas isso daí precisa ser acompanhado. Quem tem asma e bronquite precisa sempre acompanhar com o seu médico pneumologista, ou se for criança, com o seu pediatra, o pneumopediatra, justamente para a gente evitar essas crises e complicações em decorrência disso. Eu queria falar também de algumas outras doenças que a gente às vezes não comenta muito nessa época do ano, mas você já ouviu falar de epistaxe? Epistaxe é o sangramento do nariz. Tá? O sangramento do nariz geralmente assusta a gente, porque ele é volumoso, em grande quantidade e demora um pouquinho para passar. Ou então quando você assou o nariz sai aquela raia de sangue. Isso é mais frequente também nessa época do ano, porque todas essas doenças que eu comentei anteriormente, elas também fazem um machucado dentro da mucosa do nariz. Às vezes aquela casca, aquela crosta que a gente fica tentada a cutucar porque incomoda mesmo, né, na movimentação, na hora que a gente fala, né? Ou na hora que a gente coça o nariz porque tá pior, a gente acaba machucando e aí tem uns vasinhos que são mais comuns dessa área aqui anterior mesmo do septo, dessa parte aqui do nosso nariz, que acaba fazendo esse sangramento. O que fazer quando acontecer esse sangramento? Abaixa a cabeça, nunca levanta a cabeça para cima, segura a narina que está sangrando, coloca um gelinho na testa, tenta ficar mais tranquilo, tá certo? Em 10, 15, 20 minutinhos é para parar. Se não parar, tem que procurar um pronto atendimento. Posteriormente, depois ser avaliado, principalmente pelo otorrino, né? Porque a gente consegue fazer alguns procedimentos, medicação, até cauterização nasal para evitar que isso aconteça com maior frequência. Uma outra coisa também que é muito comum nessa época do ano é coceira no ouvido. Tem algumas pessoas que têm bastante coceira no ouvido o ano todo, mas essa época piora. E aí a gente tem uma tendência a coçar mesmo, cotonete ou o que está por perto, e isso leva a outras infecções, risco de perfuração de tímpano, e a gente consegue tratar. Às vezes eu não consigo fazer com que desapareçam todos os sintomas para sempre, mas a gente consegue melhorar por um tempo, passa um período, a gente melhora e depois voltamos a tratar esse quadro, tá? Falando de ouvido, já que eu comentei alguma coisa, nessa época também por causa desses resfriados e gripes e rinites, as crianças têm mais tendência a ter dor de ouvido também. Por quê? Porque a gente tem um tubinho que chama tuba auditiva, que liga o ouvido com o nariz. Essa tuba auditiva na criança, ela é menos inclinada do que nós adultos, né? Ela é um pouquinho mais horizontalizada. E essa horizontalização da tuba auditiva faz com que a secreção que ficou parada dentro do nariz acabe indo lá para trás do ouvido. A criança fica com desconforto, muita dor de ouvido tampado, aquela sensação igual quando a gente desce a serra, e algumas vezes pode até romper o tímpano e vazar uma secreção. Isso também precisa ser cuidado e avaliado. Então, o que podemos fazer para evitar que a gente se contamine ou que tenha mais frequência esses quadros, né? Evitar ambientes muito fechados, sempre que tiver em ambiente fechado, tenta deixar uma circulação de ar, ou uma porta aberta, ou uma janela aberta, lavar bem as mãos. Agora a gente está acostumado a usar álcool gel e isso é muito bom, porque a gente diminui a propagação de todos os tipos de vírus e bactérias, não só o vírus do Covid, que é a doença que nós estamos falando bastante agora por causa da pandemia, né? Hidratação é uma coisa muito importante, tanto a hidratação de lavagem nasal com soro fisiológico, quanto de tomar bastante água mesmo, tá? Porque quando a gente mantém a hidratação do nosso corpo, essa produção de muco que eu falei lá no comecinho, também acaba sendo mais efetiva, tá? Quando for tirar a roupa do armário, que ficou aquela roupa trancada o ano inteiro dentro do armário, lavar, colocar no sol para secar. A mesma coisa com o travesseiro, o edredom, as almofadas da sala, porque isso é muito importante, acaba ficando substâncias ali, tanto da poeira como ácaros, umidade dessa época do ano, de coisa que ficou guardada o ano inteiro, e aí a gente coloca aquela roupa e aí desencadeou todo o quadro, tá? E também evitar ambientes com bastante poeira e com bastante fumaça. Esse pode ser também um desencadeador nessa época do ano de piora. Hoje em dia a gente anda falando bastante de imunidade. Doutora, mas eu quero um remédio para aumentar a imunidade. Infelizmente, não existe um remédio comprovado que a gente tome, nossa imunidade ou as nossas células de defesa vão crescer e aumentar em efetividade, né? Então, para aumentar a imunidade, eu sempre costumo dizer, a gente tem que hidratar bastante, tomar bastante líquido, isso o ano inteirinho.
Alimentação, uma alimentação balanceada, com bastante frutas, verduras, legumes, tá certo? Sedentarismo também está muito ligado aí a uma alteração de imunidade e propensão a gente contrair outras doenças que nos deixam com a imunidade mais baixa, e aí a gente fica muito mais suscetível a doenças simples terem complicações. E sono. A gente tem que dormir pelo menos 8 horas por dia, porque o sono ele reconstitui tudo que a gente precisou, perdeu durante o dia, tudo que a gente se cansou. Então ele faz uma homeostase, que a gente fala. É como se a gente, a hora que dormisse, desse tempo para o nosso corpo recuperar de tudo aquilo que a gente bagunçou durante o dia, tá? E acho que essas dicas são super importantes nessa época, espero que vocês consigam fazer. E qualquer dúvida, qualquer sintoma diferente, agora nessa época nós estamos com um complicante da pandemia, então a gente fica na dúvida, mas será que eu tô com resfriado, eu tô com gripe, eu tô com rinite, eu tô com sinusite ou eu estou com Covid? Então eu peço para vocês que, se tenham essas dúvidas ou se sintam algum desses sintomas, dor de cabeça, tosse, cansaço, mal-estar, dor de garganta, diarreia, entre outros sintomas, procure um pronto atendimento ou procure o médico que você está acostumado, que você confie, pelo menos para fazer uma avaliação, porque a gente, tirando de circulação essas pessoas por um período breve, né, a gente consegue propagar menos todas essas doenças e inclusive o Covid.